Boa noite a todos e a todas. Eu sou Eliakim Batista, sou da TV Livro, um Zoom literário que pertence ao grupo editorial Scortese. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Este é mais um evento da Semana Scortese de Literatura, que irá até sábado, dia 14 de agosto, e comemora os 39 anos da Scortese Editora. Acesse a programação completa no nosso site, scortese.com.br. Neste evento, nós temos o prazer de ter o lançamento do livro Crônicas do Cotidiano, da Regiluz Vieira, do selo editorial Scortese. O livro Crônicas do Cotidiano você encontra na Livraria Asa Bessa e está com 5% de desconto até domingo. Acesse www.asabeca.com.br. O microfone de todos já está desativado. E aqueles que quiserem fazer uma pergunta ou cumprimentar a Regina, vocês podem colocar o seu nome completo no chat. Olá, Regina, tudo bem com você? Olá, tudo bem. Então tá ótimo. É um prazer ter você aqui conosco nesse lançamento do seu livro. Parabéns. Obrigada. Regina, primeiro eu quero te conhecer. Eu sei que você tem aí uma vasta carreira na comunicação, também no ramo universitário, mas eu quero te conhecer melhor. Quem é você, qual a sua trajetória de vida e também como que você chegou até a literatura. Bem, eu diria assim, desde bem tenra idade, eu aprendi a ler, já com 5 anos eu lia tudo, né? E ler sempre foi digamos assim, sempre foi o meu lazer predileto, era o que eu sabia fazer, eu sabia ler, né? E escrever. Bom, e quando eu já tinha, ainda na adolescência, eu sabia que eu queria fazer jornalismo, né? Mas eu ficava imaginando como que eu ia fazer jornalismo, né? Porque eu vinha de uma família de classe média, mas que, assim, eu fui muito incentivada a ler na minha casa, né? Na casa dos meus pais, sempre tivemos aquelas antigas enciclopédias né? E meu pai era daqueles que, se você perguntasse alguma coisa, ele ia lá, pegava o dicionário, né? E ensinava você como achar no dicionário a palavra que você estava perguntando. Então, isso foi me incentivando a gostar de pesquisar, né? Bom, e assim foi, eu disse que ia fazer jornalismo e entrei, de fato, na Faculdade de Comunicação, no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, de onde eu sou. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava estagiando antes de terminar, né? Só que antigamente, um estágio assim, ele era obrigatório, mas ele poderia ser feito dentro do laboratório universitário, né? Não precisava ir para jornal, né? Até porque eu terminei a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, o presidente, o Figueiredo, estava tomando posse, né? E quando eu saí, ele ainda estava no governo, porque ele ganhou os 5 anos, né? Eu ainda tinha mandado de 5 anos. Então, digamos assim, eu estudei no meio da ditadura militar, né? Assim, bom, a minha primeira entrevista na vida foi com Carlos Drummond de Andrade, né? Eu era fanática pelo Carlos Drummond. Eu era estagiária, né? E eu tinha acabado de ver um comunicado dele, uma reportagem que ele dizia que não atenderia mais estudante, porque estudante perguntava o óbvio. Eu falei, nossa, eu estou frita. Porque, na verdade, foi assim, o professor de estágio mandou a gente preparar uma pauta. E eu preparei uma pauta, né? A minha pauta era simplesmente entrevistar, né, o Carlos Drummond de Andrade, mas eu achava que, né, e eu dizia por quê, como. Depois o professor selecionou as pautas e a minha foi selecionada e eu tinha que fazer a entrevista. Eu falei, agora tentou, né? Mas aí foi muito interessante, não tinha telefone, não tinha nada. Eu mandei um telegrama, né? Mandei um telegrama, escrevi uma carta, fiz tudo que eu tinha direito. Eu tinha que entrevistar ele. Eu sabia que ele morava em Copacabana, sabia o endereço, mas não podia ir. Mas eu falei assim, bom, eu falei, já sei que eu vou ficar com nota baixa, já sei que eu vou ficar sem matéria, né?
Mas, por incrível que pareça, a filha dele respondeu, dizendo que ele ia me receber 10 horas da manhã, porque, no mínimo, ele percebeu pela carta, por tudo, que eu conhecia ele, né? Assim, nem que fosse pelos livros. E foi assim, ou seja, meu contato com a literatura ainda foi no meio do jornalismo, né? E, bom, eu sempre escrevia em casa e tudo. Depois, com o andar da carruagem, eu continuei escrevendo. Quando eu fiz o mestrado, foi um jornal. Eu sempre fui para o lado alternativo, então foi um jornal vinculado ao Conselho Indigenista Missionário, que defende a causa indígena, e no doutorado foi um programa educativo religioso, mas que era tipo uma novelinha de 30 segundos, vamos dizer assim, ou de 15 minutos, eu nem lembro mais, porque era muita coisa. Assim, foram 400 roteiros que eu analisei, então, assim, foi muita coisa, mas eu lembro que foi, né? E isso me fez querer sempre escrever, né? E quando eu fiz o mestrado e o doutorado, eu sonhava com escrever, ir para o jornalismo científico, né? Mas acabei ficando no jornalismo geral. E, a um belo momento, eu comecei a escrever, juntar minhas crônicas, aí surgiu a história de blogs, né, já agora, né, da vida adulta, e eu achei que eu devia ter um blog, porque todo jornalista tinha um blog, então eu também ia ter o meu, né? E comecei Só que aí eu não queria fazer um blog como todo mundo fazia, para ficar escrevendo, sei lá, superficialmente, porque eu sempre gostei das grandes reportagens. E meu sonho era fazer um livro-reportagem, né, que eu pudesse aprofundar todas as questões que eu via dentro do jornalismo, né? Se era um plantão de bairro, então todas as situações que envolviam aquele bairro. E eu via que não cabia dentro de uma página de jornal, dentro de uma página de revista. Então, assim, eu sempre gostei das reportagens de final de semana, porque eu podia aprofundar. E eu vi que isso foi me levando a querer, assim, o meu contato com a literatura vinha um pouco de querer fazer livro-reportagem, né? E que, na verdade, eu acho que eu nunca escrevi o livro-reportagem que eu queria. No fundo, eu nunca escrevi, né? Mas, bom, e aí eu comecei a escrever no blog e eu pensei assim, mas já tem tanta desgraça, o jornal já fala tanta coisa ruim. Eu falava assim, mas que jornalista é você que só... Eu falei assim, não, mas tem um lado bom que também é notícia, né? E aí eu comecei a pesquisar as coisas que eram boas dentro de uma situação ruim, né? E foi assim que surgiu a questão das crônicas, da literatura, né? Acho que eu Tá, joia. respondi, né? Legal, legal. E conta mais agora, então, desse seu blog, seu espaço na internet, você ainda o mantém ou não? Ele se Não, acabou eu com o tempo? mantenho, sim, só que, que nem hoje eu acabei de colocar uma matéria sobre a Acnur, né? Uma reportagem feita pela Acnur, nem foi eu que fiz, e nem escrevi nada, que conta a história de um menino de 6 anos, refugiado, né? Que saiu dos Camarões e o irmão mais velho morreu, a irmã que cuidava, e essa criança estava quase cega por catarata congênita de nascimento, né? Ele já não enxergava praticamente aos 6 anos. E aí as doações da Acnur fizeram com que ele enxergasse e ele usa óculos, né? Mas ele enxerga muito pouco, ele tem a visão, é chamado de visão baixa, né? Então, assim, eu procuro colocar no blog alguma coisa que seja de relevância jornalística, mas que tenha uma luz, né? Eu mantenho o blog atualizado pelo menos 1 ou 2 vezes no mês. Gostaria de fazer isso toda semana, mas meu ritmo de vida não permite, né? Então, e assim, me chamou a atenção essa reportagem justamente porque o menino não enxerga, quase não enxerga, mas Sim. ele disse assim, agora eu posso ver e posso estudar. Então, isso, para mim, foi tudo, porque, né, tinha tudo a ver comigo, né? Então eu coloquei e tem o Face, assim, na verdade, assim, eu tenho as mídias digitais, de todas elas eu continuo gostando mais do blog. Tá certo. A gente sempre tem aquela mídia digital mesmo que é o nosso carinho, né? Que é o nosso refúgio.
Até porque você pode aprofundar mais, os outros você não consegue, né? Tem razão, tem razão. E qual que é o endereço do seu blog aqui, para a gente poder colocar no chat aí para o pessoal poder acessar e começar a te seguir? É www.luzesesombrasrmlv.blogspot.com.br. Ele é bem grande, né? Aham. No livro, eu tenho ele no livro. Deixa eu ver. Acho que é bem no comecinho, na apresentação. Tem uma delas que fala. Mudou. De qualquer maneira, é Luzes e Sombras RMLV, porque Luzes e Sombras tem outro. Tudo junto, rmlv.blogspot.com.br. Tá joia, tá joia. Regina, agora eu quero saber aquilo que nos fez unirmos e estarmos aqui nessa noite, que é o livro Crônicas do Cotidiano, como ele surgiu, o que ele aborda e como você entrou no gênero crônica. Bom, eu sempre gostei de crônicas, né? Sobretudo as crônicas de Carlos Drummond de Andrade, né? Que eu lia, né? Ele tem verso, mas assim, a prosa dele. E eu comecei no jornalismo lendo, ainda com 10 anos, eu lia o jornal o Globo e o Jornal do Brasil, que vinha, né? Os textos do Drummond, né? Os artigos dele. Então, foi assim que eu comecei, né, a ler as crônicas dele. Bom, Crônicas do Cotidiano, ele está dividido em duas partes, né? No percurso de uma vida e entrelaços, né? Por que no percurso de uma vida? Porque muitas dessas crônicas, elas surgiram ainda vamos dizer assim, na minha vida. Eu comecei a escrever assim rigorosamente, né, as crônicas em 2009, 2010, por aí, né? E algumas delas, e aí alguém me falou assim, por que você não faz um livro de crônicas? Não junta todas essas crônicas que você está escrevendo e faz um livro. Eu falei assim, mas aí não é original, eu pensei comigo, né? Então, mas a ideia ficou, né? Então, eu comecei a juntar, algumas eu reuni, né? Algumas que eu já tinha, e outras que eu fui criando para o próprio livro, né? Uma delas foi que já existia e que está lá no blog, só que no blog está com outro nome, está como Uma Aventura Real, que é a entrevista com Carlos Drummond, que aí no livro está como a pauta. Mas, na verdade, o título mas o título original era Uma Aventura Real, porque para mim foi uma aventura, né? E aí eu fui juntando, observando o meu dia a dia, o cotidiano, eu comecei a reunir tudo que era luz na sombra, né? Eu lembro, uma das crônicas que consta no livro é a que diz que do rapaz que estava com um monte de panfleto na mão, num dia frio, você com luva, e aí deu uma rajada de vento e lá se foi os panfletos dele para o chão, né? E foi muito interessante no meio da Paulista, porque eu falei, coitado, né? E aí eu vi que uma senhora começou a juntar, e a catar os papéis dele, aí um outro, e daí eu também entrei no meio, fui junto. E aí eu voltei escrevendo uma crônica mentalmente, né, sobre esse fato, né, que apesar de ser uma megalópole, a vida pulsava e as pessoas ainda tinham fraternidade, né, alguma solidariedade, né, não tanto a fraternidade, mas a solidariedade. A segunda parte surgiu porque eu queria, com a história de querer fazer um livro-reportagem, eu vi que eu não ia, eu comecei a colecionar histórias de entrevistas com pessoas que tinham alguns valores, que na vida, no seu cotidiano, acabava fazendo ações que eram relevantes para algumas mudanças, né? Mudanças simples, coisas simples. E aí me veio a ideia de escrever, era para eu escrever, o livro seria História de Ilustres Desconhecidos, né? Mas histórias que faziam sentido. Mas só que ao invés de eu fazer a história, eu vi que tinha
que tinha uma relação entre eles, e a relação era exatamente o fato de que essas pessoas, elas são vozes que transparecem valores universais como esperança, confiança, e aí veio a pandemia, então eu não podia dar continuidade para o livro, né? Mas eram histórias que casavam um pouco com as crônicas, né? E aí, então eu fui e pedi a autorização deles, porque ia transformar num único livro as várias histórias, né? E assim surgiu o Entrelaços. E qual era o Entrelaços? Era exatamente a pandemia, porque todos eles tiveram a vida transformada com a pandemia, né? A vida, vamos dizer assim, a vida virou de ponta cabeça, como diz o paulista, carioca de cabeça para baixo, né? Quando eu cheguei aqui, eu custei a entender o que era o tal ponta cabeça. E, e aí eu vi que todo mundo tinha tido assim, um stop, né? Nos trabalhos cotidianos, mas que não perderam a esperança. E daí, por isso, aí eu comecei a organizar o livro, né? Para que ele saísse. Demorou, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, para organizar, mas aí está. A ideia era fazer um lançamento no dia do meu aniversário, mas falei assim, não vai dar não, é muita coisa. E aí ficou, né? Eu falei, não, deixa que ele vai sair em algum momento, né? E aí foi o tempo dele ir para a gráfica, ficar pronto, eu começar também, que ele foi, voltou, né? E também a minha amiga, a Magali, quero agradecer a Magali, que me ajudou muito na organização, que, né, as duas Magalis, né, a Oliveira e a Reutemann, que as duas, né, leram e editaram um pouco o livro para mim. Agradecer a Rosângela, que é a minha amiga há mais de 20 anos, a gente se conheceu numa situação muito inusitada na PUC, porque eu era muito de falar o que eu pensava. E um dia, quando eu ouvi o sotaque da Rosângela, eu estava com alguns problemas com uma pessoa que era do Nordeste, quando eu ouvi o sotaque dela, que eu identifiquei, não foi nem por racismo, não, mas nem, você está nem discriminação, mas eu estava passando por uma dificuldade muito grande com uma pessoa que era do Nordeste. Então, quando eu ouvi o sotaque dela, eu falei assim, garota, você é da onde? Aí, né? E a gente tinha tudo para não ser amiga, né? Só que um dia ela vinha e voltava de uma cidade do interior para fazer mestrado, ela veio do Nordeste e morava no interior. Só que eu, ao mesmo tempo que eu falei isso com ela, eu falei assim, quando eu perguntei, conheci ela, eu falei assim, se você quiser, pode ficar lá em casa. E ela disse que ela ficou pensando umas 200 vezes se podia, se devia ir para minha casa. E a melhor amiga que eu tenho hoje foi ela que fez o prefácio do livro, né, a introdução do livro, né, a apresentação, né, e a gente tem uma relação muito boa. Então, foi assim que surgiu, né, com mãos, digamos que com 8 mãos, né, ou mais. Bacana, bacana. Eu vou pedir então agora, já temos uma pergunta da Márcia Telli Coelho. Márcia, você pode desativar o seu microfone, ativar seu microfone, por favor, e fazer a sua pergunta para a Regina. Boa noite, é enorme prazer estar aqui com a Regina. E a Regina falou que a sua primeira entrevista foi com o Carlos Drummond de Andrade. Então, o que eu gostaria de saber, assim, quais outros escritores você gostaria de ter entrevistado, ou se tiver oportunidade de entrevistar, quais escritores você gostaria? Bom, eu gostaria de ter entrevistado o Saramago, né? O Saramago que não está mais entre a gente, né? Com certeza, o Saramago e a Clara Coralina, né? Porque foram os dois que chamaram minha atenção pela idade que eles começaram a escrever, né? A Clara Coralina, ela escreveu seu primeiro livro já aos 60 anos, então eu pensei assim, então dá para fazer o meu. E o Saramago, porque eu sempre lia o Saramago e eu gostava das crônicas, dos textos, dos contos do Saramago, embora eu achasse ele muito amargo. E o Humberto Eco, né, que era assim meu sonho de consumo depois do Drummond, né? Mas
Tá joia, obrigado, viu, Márcio, pela sua participação aqui conosco. Regina, você gostaria de ler uma crônica para a gente do livro? Sim, eu vou começar por uma chamada Presença Indelével. O roçar da brisa nas plantas, folhas e flores, num dia de sol brilhava em céu azul, com pássaros e aves cantando, e as águas do lago formavam ondas ao redor. Formavam ondas ao vento. O universo reverenciava seu Criador, acolhendo como num abraço as criaturas. A harmonia presenteia mais um dia nos primeiros meses do ano. Revigoram-se as energias depois da tempestade. Há uma interligação entre as coisas criadas. Entre Criador e criatura transparece a presença da mão indelével a conduzir tudo e todos. Esta presença se faz sentir na ajuda inesperada, podendo alterar o rumo de uma vida, ou se faz sentir quando uma notícia triste parece desabando sobre a cabeça. Neste instante, quase imperceptível, sente-se o calor de mão amiga que envolve todo o ser, em aconchego e voz a lhe sussurrar: tudo ficará bem. A paz invade a alma e os pensamentos se reestruturam, buscando o fio condutor para seguir em frente. Muito bem, parabéns. Vou te pedir um favor, você poderia ler Humanidade Ferida? Sim. Olhar triste, pensativo, fito no nada, penetrante. Assim estava sentado num dos degraus na frente do prédio comercial um morador de rua. Seu olhar distante atraiu minha atenção. E por um momento nossos olhares se cruzaram, mas não há qualquer gesto de nenhuma das partes para uma possível aproximação. Num infinitesimal segundo, ele quase se moveu. Talvez o morador de rua até pensasse a própria situação. Segundos depois, já não estava mais lá. Ficou a pergunta: para onde ele foi? Continuou vagando pelas ruas da cidade. Tive a impressão de que um grande deserto emantava o seu corpo. Um corpo embargado que implorava por ajuda em silêncio. Era o símbolo de um país que, apesar de desejar a igualdade, ainda é muito desigual. Um país que luta, chora, mas ainda deixa cidadãos sem teto, sem trabalho. Chamou bastante atenção essa crônica quando eu li aqui um pouco antes do lançamento. Você tem mais uma separada para nós, Regina? Tem. Deixa eu ver. Se chama Para que lado fica o céu? Dizem que o céu fica no alto. Alguns falam que o céu está dentro de cada um. Outros dizem que o céu não tem lado. Ele, o céu, circunda tudo e todos. Céu ou firmamento? Firmamento fica em cima. Céu fica em lugar abstrato. Palavra abstrata. Céu. Céu fica onde está o melhor amigo, os melhores amigos, amigas. Céu fica onde há pessoas verdadeiras, repletas de luz. Fica do lado esquerdo do peito. Fica no meio do mundo. Muito bem, parabéns, parabéns. O livro Crônicas do Cotidiano, ele está lá na Livraria Asa Bessa, com 5% de desconto até domingo, dia 15. Bom, caso você queira fazer uma pergunta, coloque seu nome completo no chat, que aos poucos nós vamos liberando aí os microfones daqueles que querem fazer alguma pergunta. Regina, você falou que gostaria que fosse no seu aniversário o lançamento desse livro, talvez um lançamento presencial, mas como que ele surgiu nesse tempo de pandemia? Você conseguiu trabalhar mais nele ou não? Ele já estava pronto? Quero saber aí como que foi a criação em 8 mãos, como você disse, dessa obra.
Na verdade, ele começou antes da pandemia. Ele começou em 2019, aí eu fiquei na casa, eu viajei para tentar organizar melhor, só que quando eu voltei já era em 2020, mal a gente estava começando, ainda havia dúvidas se o livro seria Luzes e Sombras, se o livro seria Crônicas do Cotidiano. Inicialmente, eu não tinha gostado muito do título, eu preferia Luzes e Sombras, né? E aí, bom, mas aí conversando, né, aos poucos, se percebeu que fazia mais sentido ser Crônicas do Cotidiano, né? E eu ainda queria botar um subtítulo. Aí não, mas Crônica do Cotidiano já é muito grande. E eu não fiquei muito convencida, não, mas, né, eu pensei assim, mas jornalisticamente chamava muito mais atenção, né? E aí eu decidi que eu não queria pôr meu nome, porque eu nunca escrevo só Regina, e Regina Vieira eu não consigo me identificar, né? Então eu falei, como me identificar, né? Eu sempre gosto de Regina da Luz Vieira, só que aí o Maria fica engolido porque eu já não gosto muito, então, né? E aí me veio a ideia que no blog eu assino Regis Luz Vieira. Então, né, o livro poderia estar, ao invés de ter o meu nome, quer dizer, ele teria o meu nome, porém só os primeiros nomes, né? E assim, né, e foi assim, aí depois eu precisei reorganizar o livro, redirecionar tirar algumas crônicas, acrescentar outras, né? Foi um processo assim. Em 2020, eu percebi, eu moro num lugar que é muito barulhento, né? E aí, por causa da pandemia, ficou um silêncio mortal. Nas ruas, você não ouvia sabe, dava para ouvir uma mosca. Aí eu falei, dá para escrever agora, né? Dá para ler, né? Porque, assim, eu não preciso de silêncio para ler, mas eu não preciso muito do silêncio para ler e escrever, mas eu preciso do silêncio para organizar as ideias, né? O ler e escrever não, porque eu sempre trabalhei em jornal diário, na época daquelas máquinas duras de escrever que faziam um barulho infernal, né? E todo mundo na redação falando ao mesmo tempo, então eu tenho facilidade de abstração, não é o barulho que me incomoda para escrever, né? Mas para ler, às vezes, o barulho atrapalha. E estava muito silencioso. Daí eu pensei assim, puxa, eu podia juntar essas crônicas, né? Por exemplo, essa crônica que eu li de Humanidade Ferida não está no blog. Essa foi uma das crônicas que foi feita, assim, eu trabalhava e eu saí para ir no banco e essa pessoa estava lá, sentada. Quando eu fui para falar com ela, ela já tinha sumido, né? E aí, quando chegou na época, aí quando eu vi toda aquela pandemia, eu falei assim, Humanidade Ferida. Ótimo, ótimo. Regina, aqui no chat, a Magali deixou uma mensagem para você. Muitos papos no café. E a Caroline Pascoal colocou: parabéns, Regininha, saudades. A Magali, do Muitos Papos no Café, é a Reutemann, porque a gente Ótimo. parou muitas vezes para conversar. E a Carol, a gente fez, ela estudou, assim, eu, a Carol e a outra Magali, a Rosângela, nós somos cria da professora Jerusa Pires Ferreira, né, que era a esposa do professor Boris Schneider, e eu as conheci, elas estavam no mestrado e eu estava terminando o doutorado, porque eu terminei o doutorado e continuei na PUC no grupo de pesquisa, né? Então, eu sempre estava nas aulas da professora Jerusa, e todas nós éramos orientandas da Jerusa, né? Então, eu fico muito contente que a Carol tenha escrito, né? Que tem Bacana, muito tempo que a gente não se vê. Tá joia. Regina, temos mais uma pergunta aqui, do Djailton Carvalho. Djailton, vou pedir para você ativar o seu microfone. Fique à vontade para fazer a pergunta para a Regina. Eu acho que ele não está, acho que não está na tela. Pode ser que tenha caído. E agora, está me ouvindo todo mundo? Agora sim. Legal. Boa noite a todos. Boa noite. Regina, muito bom participar desse lançamento, muito bom mesmo. Sonho realizado. A minha pergunta é muito simples.
Como foi, de onde você tirou essa capa? Essa capa nasceu como? Qual o processo de criação dessa capa? Porque ela está sugestiva demais. Bem, quando eu fiz o livro, eu não sei por que as crônicas selecionadas me deram a ideia de que era como se fosse uma montanha, mas uma montanha feita de... Eu queria que representasse um pouco mesmo São Paulo, e eu sempre via São Paulo, né, quando as 2 vezes ou 3 que eu vim de avião, eu olhava os prédios e eu tinha a sensação de que era uma montanha, né, que subia e descia, né, os vários arranha-céus, né. E quando eu pensei no livro, eu pensei exatamente isso, que eu queria uma montanha, mas era o perfil de uma montanha, mas formada por prédios, né? Porque aqui na região que eu moro, se você olhar pela janela, você vê prédios de todos os tamanhos, né? Como se fosse um grande vale, mas um vale que ele não é vale, ele é um vale com... Ele é quase que uma montanha de prédios, né? E eu imaginei que os textos que eu tinha feito, eles são como essas montanhas, esses prédios, que têm vários tamanhos, vários formatos, né? E foi assim que surgiu a ideia, olhando os prédios da minha região, do entorno. E aí eu fui procurar na internet perfil da cidade de São Paulo em forma de prédio, para poder explicar para a pessoa que ia fazer a capa como é que eu queria a capa, né? E foi assim que surgiu. E aí entrou em cena pesquisadora, né? Um pouco é. Um pouco, não muito. Valeu, Regina. Obrigado. Não, Obrigado, obrigada. Jair. Temos mais um comentário aqui no nosso chat, do Sérgio. Parabéns, Regina, iluminada da luz. Agora esperamos romances, poemas, peças e tudo que estiver guardado no coração. Abraços, Sérgio Geminiani, Sobrame, São Paulo. Vários amigos aí, vários amigos dando os parabéns e as felicidades para você, Regina. Obrigada. Sérgio, você parece até que adivinha, Sérgio, porque eu estou montando... Agora, assim, há uma possibilidade de um e-book, não necessariamente um livro ainda, com alguns que eu chamo palavras que rimam. Eu não chamo nem de poesias, mas são palavras que rimam, porque eu só gosto de coisa que rima, né? Assim, textos, para mim, textos poéticos, eles têm que rimar. Se não rimar, a poesia não me chama atenção, né? E romance eu não sei, contos é mais fácil, talvez. Tá joia. Regina, aí um pouco antes de iniciarmos, a gente estava conversando da sua chegada aqui em São Paulo. E estava uma conversa super gostosa. Eu queria que você falasse como foi chegar aqui em São Paulo. Bem, digamos que quando eu tinha 3 anos de idade, eu ia para a porta da sala, né, que dava para a rua, chorava, e minha mãe chegava do trabalho e falou assim: o que você está chorando, menina? Eu quero ir embora para São Paulo, mas eu não conhecia São Paulo. Imagina, eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? Mas eu queria vir embora para São Paulo. Então, a vida inteira, eu sonhava em vir para São Paulo. Até que, depois de formada, depois de trabalhar, né, em vários jornais lá no Rio, né, eu vim para São Paulo. Só que, assim, a proposta, quando eu vim para São Paulo, era trabalhar, era me tornar uma missionária leiga. Eu não sou consagrada, mas eu queria ser uma missionária leiga, né? Só que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi que eu não tinha vocação nenhuma para isso, né? Mas aí eu fui convidada para trabalhar na assessoria de comunicação da Arquidiocese de São Paulo. E aí eu fui ser jornalista na Arquidiocese no tempo de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? E para mim foi assim, um realizar aquilo que eu acreditava como valor, né? Porque eu queria, na verdade, assim, quando eu fiz jornalismo, antes de fazer, né, na 8ª série ainda, eu dizia assim: eu vou ser jornalista para transformar esse mundo, para mudar esse mundo, né? E aí depois você descobre que você não vai mudar o mundo, né, sendo jornalista, né?
mesmo que você queira muito. E quando eu fui trabalhar na Arquidiocese de São Paulo, para mim era a possibilidade de transformar o mundo, mas, na verdade, assim, era transformar o jornalismo no mundo, não ser aquele jornalismo que só traz tristeza, mas que podia trazer alguma coisa de bom, mesmo que fosse para denunciar as grandes injustiças que a gente tem no país. Tá joia, tá joia. Você falou da época da arquidiocese, você se vendo como uma leiga consagrada. Eu sou leiga consagrada. Não? Não. Não, mas você tinha essa intenção, não? Não. Não? Qual que era a sua intenção? Porque eu sempre quis ser leiga normal, trabalhando no mundo, mas que eu pudesse levar os valores que eu acreditava. Então, entendi. assim, consagração não era comigo, não. Eu não queria casar, mas também não queria eu queria ser livre. Entendi. Então, aproveitando essa deixa, o Padre Elcio está desejando parabéns para você aqui no chat. Obrigada, Padre Elcio. Ele teve bastante trabalho comigo. E também a Vanúzia está desejando parabéns, amiga. Uma luz que reluz. Obrigada, Vanúzia. Vanúzia é muito especial, né? Ela não sabe disso, mas ela é muito especial. Legal. Regina, aí uma outra pergunta que me surgiu. Todas as crônicas foram escritas em São Paulo? Você as redigiu em São Paulo ou não? Tem também crônicas da sua época no Rio? Não, as crônicas foram... a maior parte foi em São Paulo, mas tem crônicas que eu redigi em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, né? E do Rio, no Rio eu só redigi 2 crônicas, que são exatamente as que falam do Drummond, né? E sobre o museu, o incêndio do museu no Rio de Janeiro, eu estava aqui em São Paulo quando eu vi a notícia, eu fiquei muito, muito mal, porque eu amava aquele museu, eu frequentei ele muitas vezes. Então, quando eu vi o museu pegando fogo, para mim foi um dia de luto, né? Porque fazia parte da minha infância, da minha juventude, da minha vida de jornalista, né? Mas eu estava aqui no Rio, aqui em São Paulo. Só que eu fiz no Rio foram os óculos do poeta e a pauta. Ótimo. Regina, agora nós vamos para um bate-bola, onde eu falo, você responde aí de bate-pronto, ok? Sim. Regina, o que você gosta além de ler e escrever? Fotografar. Eu adoro tirar foto de tudo. Diga um autor do seu coração. Carlos Drummond de Andrade. Então me fale um livro do Carlos Drummond que marcou a sua vida. O Observador no Escritório e Contos Plausíveis. Uma paixão. Estudar. Um defeito. Ser muito persistente. Muito bem. Temos mais mensagens aqui no chat. Primeiro da Márcia, que falou conosco agora há pouco. Acho muito interessante você escrever dando um foco positivo, mesmo aos fatos mais tristes. O Carlos Alberto diz, boa noite, parabéns por mais esta etapa em sua vida. Deus te abençoe e te guarde sempre do seu irmão. Ele é meu irmão de sangue mesmo. Ele é do legal. Rio. E a Edneide diz, parabéns, Regina. Regina, parabéns. A Edneide, obrigada, né, ao Carlos Alberto e a Edneide. A Edneide foi uma das minhas responsáveis dentro do movimento dos focolares durante muito tempo, né? E no último lançamento que a gente teve presencial aí na Cortez, ela foi me prestigiar, e eu tenho uma foto que tem ela a gente logo depois, assim, depois da apresentação, né, do sarau, né, a gente junto com todos, né. Então, para mim, assim, ela é também uma pessoa assim que eu sou muito grata, né? Bacana. Porque eu cresci. A Rosângela Oliveira está dando os parabéns para você e sucesso. Bom, obrigada, Regina. Rosângela, é a minha amiga de anos, né? Aquela que eu falei que
a gente ficava junta desde todo o tempo do mestrado e do doutorado. As mensagens não param de chegar, literalmente não param. A Edneide envia outra mensagem dizendo: sei o quanto você está feliz com mais este lançamento. E a Yasmin diz: parabéns, tia, muito sucesso. Obrigada. E minha sobrinha é minha filhada, né? Então, e tem assim, por causa da pandemia, pelo menos desde 2019 a gente não se vê, né? Porque eles estão todos no Rio. Entendi. Bom, Regina, a gente está se encaminhando aí para o final da nossa entrevista, e eu quero que você deixe aí as suas considerações finais, a mensagem para aqueles que nos assistem, seus amigos. A sala está cheia aqui de pessoas que amam você, que estão sempre junto com você, então nos deixe felizes e nos brinde essa noite, feche essa noite com uma bela mensagem. Eu anotei aqui no meu livro, assim, a terra não pertence ao homem, mas o homem pertence à terra, né? Que é uma mensagem que, para mim, diz muita coisa, ou seja, a gente não é dono de nada nesse mundo, né? Quando a gente, né, parte, a terra nos consome, né? Então, assim, eu entendo essa mensagem assim, podemos consumir, porém, devemos lembrar que existem gerações futuras, né? E que tudo nesse mundo pode ser partilhado, desde a pequena à grande dor, desde a pequena à grande alegria. Então, que a gente que sejamos mais solidários, mais fraternos, porque é fácil ser solidário, difícil é ser fraterno, né? Então, que sejamos mais fraternos para que a esperança não acabe assim ela é a última que morre, mas, como diz um amigo meu, ela acaba morrendo, né? Mas nós podemos fazer o possível para ela se manter acesa, né? Então, que a gente faça o consumo, né? E lembre um pouco desse contexto. A terra não pertence ao homem, mas o homem pertence à terra. Nós fomos criados para viver nessa terra, né? Porém, viver de uma forma mais solidária e fraterna, sobretudo mais fraterna do que solidária, porque eu acho assim, é fácil a gente ter solidariedade, difícil a gente conseguir ter fraternidade com aqueles que são muito diferentes de nós. Tá joia, tá joia. Regina, foi muito bacana essa conversa, foi muito bacana esse lançamento, e eu tenho certeza que Crônicas do Cotidiano vai ainda a muitos lugares, vai ainda a terras muito distantes. Assim espero. Amém. Obrigada, Bom, Eliakim. imagina. Então, quero deixar o último recado, que o livro Crônicas do Cotidiano está à venda na Livraria Zabessa, e até domingo, dia 15, à meia-noite, você encontra com 5% de desconto. Nós aqui da Escortece agradecemos a presença de todos, e eu vou pedir agora para a Cristiane que desative... Pois não. Antes dela, eu queria lembrar, assim, eu não falei, mas no dia 14, né, que a gente tem o lançamento do Esboço da Alma, eu faço parte dessa antologia. E eu aproveito para convidar todos para participar também, porque aí vai ser um conjunto de escritores, eu acho muito... Tá joia. Lançamento do... Pois não, Regina. Não, era que eu estava falando do lançamento do Esboço da Alma, que vai ser um conjunto de autores, e eu acho muito legal quando a Escortese realiza exatamente esse evento, porque é quando a gente conhece mais escritores, né? Bacana. O evento será às 15 horas, nessa mesma sala do Zoom, lançamento da antologia Esboços da Alma. Então, a Regina também vai abrilhantar a tarde de sábado nossa. Agora eu peço para a Cristiane que ative o som de todos os participantes da sala. E vamos desejar os parabéns para a Regina com uma salva de palmas.